Maravilha, maravilha. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é o lugar melhor que a gente passa a estar, é na igreja, ou isto é, no templo, junto com a igreja. Melhor lugar. Você quer passar o fim de tarde para receber a noite para o descanso? Assista o culto antes. Não fique em casa. Você vem para o culto com aquela carga do dia, com aqueles momentos difíceis que você atravessou, com quem você conversou, com quem você palestrou, o que você ouviu, o que você falou, o trabalho que você fez manual, trabalho com o cérebro, que é o que trabalha muito, entendeu? Aí, quando chega a noite, você está cansado. Mas aí você ainda tem mais um compromisso para complementar o dia que Deus te deu. Deus nos deu 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Veja bem que ainda sobrou hora cada dia. Quantas horas sobrou? Sobrou 8 horas. Nessas 8 horas, nós separamos pelo menos 2 horas para estar num culto. Para vir aqui, irmãos, simplesmente ouvir a leitura da palavra, se alegrar com o cântico que vai ser cantado para a devoção do nome do Senhor, para meditar no que nós pregamos aqui, e depois encerra o culto, vai para casa, joelha-te e depois vai dormir. Você poderá ter um sono muito melhor se você vier no culto antes de você ir para a cama dormir. Tá bom? É um lugar melhor. Não tem outro lugar melhor do que este que nós estamos aqui. É um lugar bom. Eu tenho uma recomendação a falar para os irmãos, que nós vamos ter uma série de cultos de doutrina, de ensinamento sobre os dons espirituais e como usá-lo. Entendeu? Como eu não consertei-me com os amigos, ou conversei com eles, e quem eu vou intimar para dar esse ensinamento, ou essa advertência, ou essa palestra que nós deveremos ter para aprendermos a saber usar os dons que Deus nos dá. Então, vamos deixar isso para uma série de cultos que nós vamos ter condição de trazer o bom ensinamento, para que nós saibamos aproveitar bem os dons espirituais que Deus nos deu. Tá bom? Vou tocar um pouquinho alguma coisa aqui, mas eu quero ler antes um comentário de um homem que, nos sofrimentos últimos da sua vida, ele faz um relatório e se queixa da ingratidão de muitos. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9 em diante. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro me causou muitos males. O Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele,
porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu. Aí vem a reclamação da ingratidão. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Nós não estamos escapando, irmãos, dessas coisas acontecer hoje. Porque isso já aconteceu com esses homens que deram a vida pelo Evangelho de Jesus, para formar a igreja santa, para ir com Jesus para o céu. Diz assim, me causou muito mal. Antes, todos me desampararam, que isto não lhes sejam imputados, ou arquivados, para um dia ser cobrado conta. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios. A Bíblia diz, em Romanos, que Paulo pregou a todos os gentios. O Evangelho foi pregado a todo mundo, o mundo daquele tempo, através de um homem que foi encontrado perseguindo os crentes. O encontro com Jesus é assim que acontece. Cai do cavalo, a intuição maligna vai ser tirada, vai ser expurgada da vida da pessoa. E a recomendação tu lutar contra crente é mesmo que dar murro em ponta de faca. Não vem recalcitrar contra os aguilhão, não faça isso não. Tu vai passar a sofrer danos quando mexeres com essa gente. É muito sério. Diz mais assim: e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de todo a má obra, e me livrará salvo, levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mas escute mais um pouquinho. A complementação, versículo 19, e até finalizando com o versículo 22, assim: saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onésifero. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúda-te, Éubulo, Prudente ou Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja convosco. Quando li isso aqui, irmãos, a gente começa a meditar que vivemos num mundo no meio de salvos, porque nós não estamos mais lá fora comungando com os ímpios. Nós estamos comungando com os salvos, com os crentes, com aqueles que oram, que recebem a alegria do Espírito Santo, como agora aí no cântico, com aqueles que dizem ter o seu nome escrito no livro da vida, com aqueles que dizem assim: tem uma coroa preparada para mim, Jesus vai me dar uma pedra branca, o novo nome, eu vou para o céu, Jesus vai me buscar no arrebatamento, não quero ficar na grande tribulação, ou para a grande tribulação, eu quero ir antes disso, sou salvo, sou redimido pelo sangue de Jesus, pertenço a uma família diferente das demais, sou crente, e tenho comunhão com meus irmãos, estou numa igreja das melhores do mundo, sou feliz, tenho um presbitério maravilhoso, tenho um pastorado que é excelente, tenho auxiliares que não deixam nada a desejar, entendeu?
Estou numa igreja maravilhosa. Que bom ser crente aqui. Mas de repente você sai do culto, cabisbaixo, humilhado, e não sabe onde se meter, a tristeza invade o coração por uma imprudência ou por uma pessoa que não sabe os dons, não sabe usar os dons espirituais e o respeito que merece um líder, um pastor. Não somos melhor que ninguém, mas ao anjo da igreja, não toqueis no mesmo jeito, não se atreva a dar de dedo a profecias acusatórias. Isso causa um preço muito alto. Falar em nome de Deus e do Senhor Jesus para humilhar alguém que está de joelho orando, clamando a Deus por nós. Isso é muito triste, muito humilhante. Isso deixa a gente desapontado. Entendeu? Já aconteceu isso no passado, irmãos. A igreja primitiva, quando começou, acontecia coisas tremendas. Esse mesmo homem que está se despedindo agora, o Paulo, dizendo, olha, o frio antes que chegue, traz a minha capa que eu deixei lá na casa do irmão. Mas não esqueça de trazer os pergaminhos, porque isso tem que me acompanhar todos os dias da minha vida. Mas aí ele dá o relatório, fulano não me assistiu à minha primeira defesa, Deriva está ao meu lado. Antes, porém, ficou assistindo de longe o desenrolar dos acontecimentos com a minha vida. Mas o Senhor me guardou, o Senhor foi comigo, o Senhor me assistiu, pude vencer, e eu vou estar com Ele nas mansões celestiais. E deixou a saudação para os demais irmãos, as suas recomendações, e depois aconteceu com Paulo o que nós sabemos da sua história. Acontece com Pedro, que quando chega na hora da sua morte, ele diz, por favor, não façam comigo o que fizeram com o mestre. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Jesus. Me coloque de cabeça para baixo. Entendeu? Outros líderes da igreja primitiva, pendurado numa estaca, fogo de baixo, e ele gritava com os irmãos, não desistam, atem a fogo depressa, que eu tenho pressa de encontrar-me com meu Senhor. A história da igreja conta isto. E nós, crentes, precisamos ler um pouco mais sobre a história dos primitivos cristãos. Entendeu? Eu li a história de uma moça perpétua, que ela foi presa e foi levada, por isso quando cheguei em Roma não quis entrar lá no Coliseu. Fiquei do lado de fora assistindo aqueles guardas, todos preparados, bonitões aí, que entravam no Coliseu. Fiquei de longe, não entra aqui. Repugno esse lugar. Não entrei dentro do Coliseu. Assisti do lado de fora, mas não entrei. Porque me começou a lembrar dos gritos e da tristeza que os cristãos, nossos irmãos, passaram lá, e as humilhações. Perpétua tinha uma criança bonita, e de repente foi presa e foi sacrificada na arena, no lugar com uma vaca bravia. Só sabe o que é o perigo de um animal bravio, quem já lidou com eles. Eu já fui alvejado por esse tipo de animal, porque trabalhei com eles. No campo, me deitava para dar ração. Quando prendia para sacrificá-lo, ficavam furiosos. Se a gente não cuidasse, eles atingiam a gente. A Perpétua assistindo ser jogada na arena, e a vaca para ser solta para estraçalhá-lo nas suas armadas, ou nos seus chifres. E o pai pegou a criança, dizia, Perpétua, tu não tem pena do teu filho? Renuncia, moça, que aí eles não vão
sacrificar você. Diz a história que ela gritava assim: Pai, do meu filho vocês cuidam, mas eu não nego o meu Jesus. Entendeu? Não nego o meu Jesus. E soltaram ela na arena e a vaca lhe estraçalhou. A história daqueles que derramaram sangue para deixar nossa liberdade hoje foi cruel, foi triste. Quem lê a história sobre o profeta Isaías, sabe que ele foi esfolado vivo, tirado o couro como se tira de um animal. Tantos outros passaram por crueldade terrível quando Jesus estava lá no Sinédrio, quando ele estava sendo julgado. O apóstolo que ele escolheu para ser o pescador de almas estava sentado no meio das criadas. E elas olharam, e os criados também, tu também é um deles. A tua fala te condena. Você não conhece esse homem. Nem sei o que está dizendo. Apertaram mais um pouquinho, ele se praguejou. Mas Jesus já tinha tido um encontro com ele antes. Ele disse: eu vou à morte contigo. Eu não te negarei. Mas Jesus disse: olha, essa noite, essa madrugada, viu? Antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. E lá estava o Pedro agora, chegando da pesca, com aquela montoeira de peixe que tinha alcançado, e aí Jesus cobrou dele a mesma coisa: Pedro, tu me amas? Ou tu és um hipócrita? Pedro, tu me amas mais do que esse que tu trouxe agora da pesca, porque tu lançou a rede do lado direito? Tu amas a mim mais do que esse? Senhor, eu te amo. 3 vezes Jesus cobrou dele. A última vez o Pedro baixou a cabeça e chorou: tu sabe tudo, sabe que eu te amo. Então apacenta, cuida, te envolve no meu trabalho. Irmãos, nós não somos melhor que ninguém, mas Jesus nos buscou lá, da onde nós estávamos. Nos separou e separou para um trabalho especial, para cuidar das ovelhas, para levar para o céu. Entendeu? Não esperamos de ser aplaudido por todos, mas não sejamos ingratos. Não sejamos ingratos. Não vamos acreditar em coisas que acontecem no culto de acusação, especialmente vocês que são professores da escola dominical. Está vendo, pastor Silas? Está vendo o irmão pastor Eliel Uller? Está vendo os demais que estão na escola dominical? Pastor Marcondes? Essa lição da escola dominical fala sobre os presbíteros. Entendeu? Não aceites a acusação quanto presbíteros. Entendeu? A não ser por 2 ou 3 testemunhas. E a Bíblia vai mais além, dizendo assim: aos presbíteros, ou àqueles que cuidam da minha obra, da obra de Deus, tenhais em grande estima e duplicada honra. Considere-o. Isso é o que a Bíblia relata, diz para nós. Entendeu? Mas às vezes nós acreditamos, não vou dizer loucura, mas uma coisa que é impossível nós aceitar tudo o que ouvimos de bocas que se precipitam a profetizar coisas para alguém. Especialmente, irmão, para os ministros que cuidam do rebanho de Deus. Se tens um recado a entregar, entrega, mas chama ele à parte, respeita o público, entendeu? Para não humilhá-lo, porque Deus nunca faz isso com ninguém. Se o Senhor fosse lançar o nosso pecado à luz do nosso rosto, nós estaríamos mortos. Mas a Bíblia diz que Deus pega, lança no mar do esquecimento e desapareceu. Que mar é este? Que profundidade tem esse mar? A Bíblia diz o mar do esquecimento. Jesus nunca joga no nosso rosto quando nós estamos humilhados aos seus pés pedindo socorro em favor de alguém. A hora mais dramática,
Aí temos a queixa do apóstolo São Paulo. Vocês me desampararam. Quantas pessoas temos na igreja que querem aplaudir quem profetiza contra o pastor? Não vamos esperar, irmão, de receber palmas de todos no culto. Tem gente que quer mais em profecias que inventada contra alguém do que aplausos favorável a alguém, especialmente a um pastor. Entendeu? Que se você não vem na oração da madrugada, eu estou defendendo a minha classe, irmão. Eu estou defendendo os meus pastores, especialmente o que aconteceu na última Santa Ceia. Foi humilhante, foi doído, foi sofrido para um pastor que pela madrugada daqui com o joelho dobrado nesse frio, junto com os poucos que vêm para orar, mas está aqui gemendo. Ninguém dá um aplauso para ele, e ninguém se levanta no culto. Muito obrigado, pastor, você esteve essa madrugada orando. Eu orei um pouquinho com você, escutei o seu gemido, mas logo saí porque cansei. E não pergunta assim, que hora você terminou essa oração? 4h da manhã. Vai para casa ver se concilia o sono. Encontra uma esposa abalada, pelo que ouviu. Pelo amor de Deus, irmãos. Se vocês têm dons espirituais, nós vamos tratar desse assunto. Vamos doutrinar um pouco mais. Entendeu? Para ver se esses absurdos não vêm acontecer outra vez. Para nós não ficar assim no culto, olhando, sem saber o que dizer. Somos educados, respeitamos e ficamos esperando o que vai vir pela frente. Quando a gente do púlpito olha lá para trás, uma porção de camaradas e mulheres, viu? Está aí o negócio. Acusar ou acreditar em certas coisas, alguém acredita. Mas honrar e orar, ou está assistindo a pessoa na hora do drama, não, fulano me deixou, me abandonou, eu fiquei só, gemi sozinho, mas o Senhor me assistiu, o Senhor esteve comigo. Nós passamos por momentos, irmãos, que só nós e Deus sabe. Quando terminamos o culto, terminamos de pregar, entregamos o recado de Deus, vamos para casa, vira para cá, vira para lá, a hora passa, e a madrugada chega, e a hora da madrugada termina, e a gente está de olho aberto, pensando, meu Deus, será que eu não ofendi ninguém com a minha pregação? Será? Mas eu preguei com intenção boa, Jesus. Eu preguei para ver a salvação do teu povo. Mas será que não ofendi na minha pregação? Vocês pensam que pastor também não se irrita? Pastor não tem a sua sensibilidade? Ou você pensa que um pastor não sabe compreender vocês e entender que tem que dar o melhor para vocês num culto? Hein? E tem que buscar no livro. Por isso Paulo diz, traga os pergaminhos. Eu deixei por lá, fui preso, sofri, procurei me defender, ninguém me assistiu na hora, ninguém me deu razão. Os dedos dos acusadores chegaram. Esse tal de Latoeira aí, olha, cuidado com ele, cuidado, quando terminar o culto ele te chama à parte. Nós temos esses latoeiros, às vezes um culto nos assistindo, censurando a nossa pregação, entendeu? Medindo-nos com o cordão de medir, ou o plumo, ou, como é aquilo que tem um plumo, o nível. Parece que nós outros aí, nunca erramos, nunca falhamos, nós já estamos no paraíso, ninguém está em paraíso, irmãos. Compreenda os obreiros. E a Bíblia diz assim, não aceite acusação contra o presbítero, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Se ao presbítero se faz isso, quanto mais ao pastor, que está com a carga nas costas. Entendeu? Vamos aprender a ser ovelhas, e vamos saber compreender o seu pastor, seja qual for nós. Quando foi ungido do Senhor,
tenha cuidado, não toqueis nos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas, que até a fonte do povo pode se secar. Vamos ter cautela, irmãos. Jesus nos dá de graça as coisas, mas não deu para uma pessoa precipitada dizer o que quer da boca para fora. Nós temos presenciado pessoas que têm mágoa, têm raiz de amargura dentro de si, esperando uma ocasião para ferrar a gente. Verdade, irmão, existe crente na igreja assim. E quando acontece uma coisa dessa, eu já esperava isso, pagou. Engula essa, pastor. E o camarada está sorrindo para fora da igreja. Eu já esperava isso. Irmãos, nunca espere a queda de ninguém. Não espere coisa ruim de pastor. Não fique esperando o momento de batê-lo, de maltratá-lo com sua ação, com seu sorriso sarcástico dentro da igreja. Chore com os que choram. Gema com os que gemem. Sorri com os que sorri. Se alegre com os que se alegram. Mas chore com os que choram. Os pastores que eu tenho aqui comigo, graças a Deus, que a gente tem confiança nesses homens de Deus. Deus me deu um grupo de homens de Deus que eu tenho confiança de botar na frente de qualquer público para pregar a palavra, para ensinar. São homens ensinadores, mas são homens que a gente está olhando para a vida deles também. A gente observa. Agora, eu compreender a todos, ou um pastor compreender a todos é quase impossível. Podemos falar para todos, mas compreender a todos, conhecer a todos, não. Porque vocês são muitos, mas nós que estamos aqui no púlpito somos poucos. Eu tenho que compreender toda essa multidão, tenho que saber julgar coisas de muita gente, tenho que saber compreender, entendeu? Mas eu tenho que saber gemer também junto com os que gemem, com os que choram, os que recebem paga da sua oração, da sua pregação, do seu zelo pela igreja. Você chorar quando alguém maltrata. Faça isso não. Nós vamos ter cultos de ensinamento sobre a aplicação dos dons espirituais. Não julgues para que não sejam julgados. Com a mesma medida que medir o teu irmão, te medirá a vós. Mesma coisa. Entendeu? Seja sábio. Na hora de profetizar, seja sábio. Não joga alguém no público, porque acusadores aqui, irmão, para jogar nós no público, o povo sorrir, tem. Isso acontece. Mas não é o profeta. Vocês querem ver uma coisa? Outro dia chegou um desvário aqui dentro, dizendo coisa, queria acabar com o pastor Eliel, queria acabar comigo, acabar com o pastor Revel. Outros pastores aqui também, pastor Marconi, então já se esconde aqui de trás do púlpito. Porque quando chega aqui para dar um relatório, levanta-se um profeta. Puxa, a gente está vendo coisa, irmãos, que aí eu fui ler a Bíblia. Já aconteceu com os do passado. Já sofreram. Entendeu? Volto a falar sobre o latoeiro. Esse Alexandre Latoeiro era miserável. E o interessante é que ele jogava o pastor contra os crentes e queria aplicar razão para eles. Pastor, isso não era vai ter que acreditar em tudo que ele está pregando. E o Paulo diz assim, ele me causou muito mal, muitos males. Espere que tu tenha cuidado. Te junta com um santo mais do que tu. Não te juntes com fofoqueiro, com desidor de besteira contra os ungidos do Senhor. Você não sabe a carga que ele tem nas costas. Você não sabe que nós pagamos para chegar aqui e falar para vocês uma palavra que não vem ofender ninguém, mas que venha fugitar de você o demônio que está te perseguindo para causar o mal em você. Você às vezes não está vendo. Há tempos aqui atrás,
Felizmente aconteceu aquilo que o aviso foi dado, num culto de quinta-feira. Não tinha muita gente na igreja, entendeu? Foi lá no pavilhão. Deus me tomou e eu dei um salto e disse: cuida-te, a fera está no teu rastro, se te alcançar, o estrago será grande, cuida-te. Mas para quem foi aquilo? Tão pouca gente na igreja. E eu fui para casa e disse: meu Deus, mas para quem é? Quem é que a fera está acompanhando ele? Hein? Um dia eu cheguei em casa, terminei o culto, chamei o doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo, vamos na casa de alguém agora. Era quase 2 horas da manhã. Não deu de conciliar o sono. Vamos lá. Chegamos lá, batemos. Aí veio alguém atender nós. Eu disse assim: onde é que você estava? Onde é que estava o seu esposo? Não, meu esposo está aí, está dormindo. É? Aí chama ele aqui, quero conversar com ele. Conversamos com ele. Meu filho, ele disse: é, pastor, aquela profecia que você deu, eu estava em casa. Eu ouvi pelo rádio. Era para eu ter lido lá, na hora do culto, e me jogar na frente e confessar o meu pecado, a minha fraqueza. Mas eu não fui. 2 horas da manhã eu estava na casa dele. Eu disse: tal dia, tal hora, tu estavas aonde com o teu carro? É? Eu disse: não, eu estava em casa. Eu disse: olha, moço, você tal dia, tal hora, você estava com o seu carro parado, em frente de um ponto de droga. Eu olhei para a esposa: você não sabe disso, que seu marido faz falta na cama? Você não vê que às 2 horas? Não, eu perguntei para ele, ele disse que estava a serviço seu, estava numa vigília. O resultado que deu, um pobre pastor, e em vez de pedir ajuda, em vez de pedir socorro, eu fui ao encontro dele. Entendeu? Mas também eu não sabia que aquele grito que eu tinha dado era para ele. Aí ele veio dizer: não, pastor, eu voltei para aquele meu fraco que eu tinha, de me drogar. Tirei ele daqui, um pastor maravilhoso. Botei no desafio jovem, não aguentou. O vício superou e venceu. Foi desligado da convenção, desligado da igreja, vivendo agora como ele, eu não sei. Tomara a Deus que ele esteja amparado e servindo ao Senhor fielmente. Mas eu fui conversar com ele. Entendeu? O grito foi dado, mas nós não sabíamos para quem. Quando temos uma mensagem profética: assim diz o Senhor ao meu povo, à minha igreja, aos meus servos, tudo bem. Todos começam a julgar: será que sou eu? Será que é eu? Será que é eu? A profecia foi colocada à disposição de cada um se examinar. E a Bíblia diz: não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e retende o bem. Entendeu? Mas quando se chega e dá de dedo num camarada, ou por uma autoridade eclesiástica, o anjo da igreja, para humilhar diante do povo, a quem você vai dar crédito? A quem você não conhece, que nunca viu a pessoa, nunca comungou conosco? Ou dá crédito para aquela pessoa que está toda a vida aqui, pregando a palavra, ensinando a palavra, ministrando a palavra? Hein? Vamos ter cuidado, irmãos, porque isso é muito doído. Paulo sentiu isso quando, na hora que ele precisava dos seus amigos, eles me abandonaram, me deixaram, acompanharam fulano, ciclano, deram confiança até para o latoeiro, ouviram mais ele. Mas o Senhor me assistiu, o Senhor me assistiu. Aí ele mandou um recadinho: diga lá para o meu irmão tal, diga para o irmão tal, diga para o irmão tal, dá um abraço nele. No final ele encerrou dizendo: que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos.
Essa é a resposta que o servo de Deus dá para uma ovelha que muitas vezes, sendo limpada com o pente da purificação, tirando os carrapichos, colocando o veneno contra carrapato, contra berne, contra tudo, a resposta é uma censuração ainda. Entendeu? Eu peço aos irmãos encarecidamente, irmãos, procura a lição de número 6 aqui, que é para domingo que vem agora. Os professores vão dar essa lição. É a lição de número 6. Só escute bem aqui, irmão. Eu estava lendo com o grupo que eu era lá em casa, ontem. Mas é aqui o começo. Entendeu? É aqui. Olha aqui, irmãos. Essa lição, nós que somos professores, eu não sou professor, e ultimamente não tenho vindo até a escola dominical devido ao meu estado de saúde. E não se preocupe comigo com esse vermelhão no meu rosto, porque isso não é nada não. Isso aqui é um medicamento que o médico mandou eu passar no meu rosto. Não estou nervoso, estou muito calmo. Passei um dia muito bem hoje, né? Vi para a igreja na parte da tarde, atendi os irmãos, foi uma maravilha. Ontem foi até 3 horas da manhã, eu atendendo gente lá na minha casa. Salvei vida de pessoas ontem, irmão, que naquela hora da madrugada, quem nos procura? Pastores, esposa, filhos, bateram na minha porta para assistir a oração da noite. Mas eu não conhecia eles, não sabia que era eles, porque não era daqui mesmo. Mas também nunca pensava de ter uma palavra daquela de instrução. Terminamos a oração, é quase 2 horas da manhã. Aí então, o casal, na hora de sair, disse: poderemos falar um pouquinho com você? Eu disse: não tem problema. Abri a porta da secretaria, entrei para dentro, fiquei até 3 horas. Minha esposa preocupada, porque sabe meu estado de saúde também, chegou na porta e disse: olha o relógio, está dando 3 horas da manhã. Entendeu? Eu disse: minha esposa tem muito cuidado de mim, minha esposa me cuida. Por isso que ela veio aqui. Me adverti que já é tarde demais. Eu já passei uma noite quase em claro, e agora tivemos aqui uma consagração maravilhosa. Mas eu só vi aquelas vidas, irmãos. Eu pude falar para aquela gente coisas que eu não podia falar aqui, porque eles não estão aqui. Eles visitou eu na oração. E ali eu tomei tempo para poder discorrer para eles. Eu profetizei, irmãos, sem profetizar. Eu falei o que eu não sabia da vida deles, mas eles foram lá para ouvir. Sabe qual foi o meu conselho último? Foi isso assim: por que você fechou seu ponto de culto aqui em Camboriú? Por que você fechou seu ponto de culto lá em Brusque? Eu sei conhecer ele. E assim fiquei estressado, pastor. Minhas viagens de Brusque para cá. Fechei meu ponto de culto em Brusque para abrir aqui perto do Cedro, aqui. Tem uma igreja ali. Aí me estressei, fui para o médico mesmo: você está estressado, alguma coisa está errada. O que é que você fez? Fechei o ponto de culto aqui em Camboriú também. E agora? Não sei o que fazer, sou filho de pastor, tenho um ministério, sou empregado, sou bem empregado lá em Brusque. Eu disse: reabre o teu ponto de culto em Brusque. Se você quer vir reabrir aqui, pode abrir, que eu prefiro um ponto de culto de qualquer igreja aqui, do que um ponto de droga. Tem 100 e tantas igrejas aqui nesse Camboriú, ainda é pouco. A população tem quase 70 mil, ou 80 mil. Nós não atacamos tudo sozinho. Mas então venha, faça. Não deu. Sabe por quê? Saindo fora do rego do arado. Sai fora. Vai a um pastor e diz: vem para cá, rapaz, te congrega conosco, te conheço do Rio Grande do Sul. Não, eu vou abrir um ponto de culto para mim, porque eu sou pastor. Eu disse: por que não permanecer? Se você é jovem, volta, abra, pregue. Se quiser voltar para Camboriú, abra o ponto de culto aqui, moço.
Não deixe o teu talento ser desperdiçado. Pensa que eu desincentivei ele? Não venha Camboriú. Camboriú é meu. Não, irmão. O dono de Camboriú é Deus. E a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Se eu não posso chegar lá, o outro chega. Mas que prega uma palavra da verdade para a salvação de almas. Entendeu? Não censurei ele, dei uns conselhos, conversando com ele. Eu disse, eu só faço uma coisa, meu amigo. É que estou em 43 nações. Mas nunca você vai ver uma igreja ali fora com o nome Gideões Missionários da Última Hora. Eu não abro o trabalho para os Gideões. Eu vou ajudar o missionário a ajudar aquela igreja que já tem lá. Esse é o meu sistema. Mas se você quer abrir trabalho aqui, você pode abrir. Já temos bastante gente que tem ponto de culto. Mas mais um, menos um. Eu prefiro mais um do que menos um. Porque o salão que você fecha, deixar de pregar a palavra, o maconheiro, ou o drogado, ou o passador de droga para ver a desgraça dos outros, vai alugar o traficante e vai pagar bem. Porque o salão que você deixou de estar o nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus das Missões, você fechou. Porque você foi muito apressadinho, você já quer ganhar tudo numa hora só. Espera, tenha calma, paciência. Entendeu? Se ganha uma alma, cuide daquela alma. Já ganhou mais do que o mundo inteiro. Se 3 está te assistindo no culto, não queira botar 100 numa hora só. Tenha paciência. A tua pregação não pode ficar ao léus. Um dia vai produzir fruto e a semente lançada. Dê um conselho, chorou ele, a esposa. Depois a esposa profetizou para mim. Tá? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Procurei incentivar o moço novo ainda, irmãos. Um talento. Eu vou esfriar o ânimo daquele moço, daquele casal? Não vou esfriar, vou animá-lo para prosseguir. Não trocar o espiritual pelo secular, quando tem uma chamada para ganhar almas para Jesus. Mas quando sai fora do trilho divino, o que acontece? Depressão. Aí nem uma coisa nem outra. Fica triste isto. Mas seja amigo, seja companheiro, considere quem prega a palavra, considere quem administra a palavra de Deus para você. Ultimamente eu tenho vindo à escola dominical, mas procuro a estar ligado na escola dominical pelo rádio. Eu não é minha esposa. Não perco uma palavra do irmão Jordão e do irmão Eliaule. Eu me alimento, eu choro às vezes. Quantas pregações de noite, à madrugada com Deus, eu estou em sintonia com os radialistas, pessoas que telefonam de longe, hino cantado, entendeu? A gente sintoniza, dá uma palavrinha para eles também, para animá-los na madrugada a prosseguir. Eu não posso ir, é cansativo, mas tem um irmão Mané da Guia lá, que ele começa das 2 horas em diante. Pelo menos, se puderes fazer isso ali, animá-lo, irmão Pedrinho, irmão Newton, é Newton, né? Estão lá orando. Irmão Pedrinho, esses 2 irmãos aí, eles não se esquecem de uma pessoa. O Bigo, mas a esposa, eles oram por todos sem esquecer de um. Abençoa o pastor Cizinho, abençoa o pastor Ciro, abençoa o pastor Real, abençoa esse, abençoa aquele. Irmãos, quando a gente escuta isso assim, a gente fica reanimado. Estão orando por mim, não esqueceram de mim. Eu não pude estar lá, mas eles estão. Estão pagando o preço caro pela energia que estão gastando, mas a palavra vale muito mais. A oração deles está curando enfermos. A oração está expulsando o demônio. A oração está animando gente desanimada em casa. A oração está exortando alguém que entra para o caminho de censura, de murmuração. E aí a palavra vem, né? Não vem na igreja ouvir, escuta, vai ouvir o rádio. E no rádio tem crente fazendo programa. Por isso eu louvo a Deus pelas nossas emissoras. Mas nós não estamos escape. Mas vamos ter graça de Deus, sabedoria e consideração. Senão nós vamos receber uma cartinha do apóstolo São Paulo.
vocês me desampararam na hora mais cruel da minha vida. Hein? Ninguém me assistiu. Ninguém me consolou na hora do desconsolo. Ninguém chorou comigo. Então eu peço para os irmãos que sejam crentes de verdade. Entendeu? Sejam fiéis ao Senhor. Ame seu irmão. Ame a sua irmã. Não censure. E se você tem uma mensagem profética para entregar para o servo do Senhor que está no púlpito pregando, chega no ouvidinho dele assim te diz o Senhor. Não queira gritar no meio do público aí para todo mundo. Considere um pouco, pelo menos. E se você sabe que alguma coisa está acontecendo, precisa ter testemunha. E diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Isso aqui é para o pastor da igreja. Ou você não valoriza os seus presbíteros, ou não valoriza os seus pastores. Aqui diz assim: considera com duplicada honra. Não é só dizer, pastor, tudo bem, graças a Deus, você pregou bonito hoje, não? Eu também, você bateu, que barbaridade. Você trouxe uma vara e surrou nós, hein? E aí então vamos mais adiante assim: porque diz as Escrituras, não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Quantos irmãos estão deixando de dar o dízimo? Que o dízimo é para a manutenção da casa do Senhor, é para manter os obreiros que estão nas congregações, que estão vivendo do Evangelho. Quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Digno é o obreiro de seu sustento. Não ata a boca do boi que debulha, deixa livre o pé do boi e do jumento. Traga o que é do Senhor para que haja mantimento. Mas se você acha que o pastor não é merecedor, retém o seu dízimo. Aí você está fechando a porta da bênção para você. Você não está judiando do pastor ou dos obreiros. Você está negando o que é de Deus. E sabe o que é um corinho que eu conheço muito? Paga o teu dízimo, não diga que não, porque o Senhor não se agrada de ladrão. É um corinho que se tirou da Bíblia, que diz assim: roubará o homem ao Senhor, todavia me roubaram os dízimos nas ofertas. Se você quer trazer, traga. Se você não quer trazer, retenha. Mas nunca pense de receber o elogio de Deus. Ele te trata dessa maneira. O que é dele, acabou com a história. O dízimo é do Senhor, não é teu. Seja fiel ao Senhor, porque na hora que tu te prostrar diante de Deus, Deus vem ao teu auxílio, vem ao teu socorro. Quando tu pedires o melhor emprego, Deus vai abrir as portas para você. Quando você pedir algo para Deus que ninguém pode fazer por ti, conta com Deus. Aí ele vai recorrer os livros dos fiéis. Aí valeu o nome. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não posso negar bem alguns que andam em retidão. Pronto, acabou a história. O Senhor vem ter socorro. Daqui a pouquinho você que chorava, você que sofria dor, você que estava passando dificuldade, você convidar alguém, lá em casa almoçar comigo. Hoje eu tenho um churrasquinho para dar para você. Hoje eu tenho um arrozinho cozidinho bom para você. Vou lá em casa almoçar. Mas eu passei por um momento difícil. Entendeu? Mas nessa hora, você orou por mim, eu fui fiel ao meu Senhor e o Senhor se lembrou de mim. A minha situação mudou. Hein? Eu passei pelo vale da morte, mas o Senhor estava comigo. O Senhor recuperou tudo que eu perdi, porque Deus não nega e Deus não é ingrato. Agora, se você quer passar trabalho nas mãos do Senhor, negue o que é dele. Negue o que é dele. Aí então vem aquele negócio assim: eu já vou deixar de aculto porque só fala em dinheiro. Você vai ouvir sempre. Se você é fiel, você não vai botar essa bolha na sua cabeça. Que quando a gente joga a bolha assim, é pegar na cabeça dos calvos, dos carecas. Entendeu? A gente está falando disso é para quem é dizimista,
é para quem está vivendo à custa dos outros. Essa luz é paga, caríssima. Esses ar-condicionado aí, quando ligado, custa dinheiro. Entendeu? A limpeza desse templo que está aqui custa caro por pessoas que limpam. Entendeu? É dinheiro alto. Entendeu? Então eu peço que você considere isto, para que não tenha que nós fazer a queixa, como Paulo está dizendo, vocês me abandonaram, vocês me deixaram. Na hora que era precisei mais de vocês, vocês esqueceram de mim. Entendeu? Mas o Senhor me assistiu, o Senhor esteve comigo, eu vou embora. Mas a recompensa está com meu Deus, a dar. Não sejas ingrato, não sejas infiel, seja fiel no mínimo ou no muito. Se queres muitos, seja fiel no mínimo, que Ele vai te colocar no muito. Se você quer o muito, mas não é fiel no mínimo, te esqueça. Que nasce para 10 réis, nunca vai chegar a vintém. É o dito dos meus antigos. Por quê? Você nasceu só para aquilo, você só fazendo aquilo. Nunca vai alcançar um padrão maior na sua vida, porque você se esconde atrás das suas razões. Sou pobre, não posso. Esse mês gastei muito, tudo aumentou. Eu sei que tudo aumentou. Eu faço compra também. Eu vou com a minha esposa para o mercado, hein? Pegando uma laranjinha aqui, pegando uma frutinha ali, pegando um arrozinho aqui, escolho para ver. Não, dá esse quebradinho aqui, daquele ali. Entendeu? Eu sei quanto é que está custando. Eu peguei meus pedreiros agora aqui, levei lá em casa para dar um café para eles. Eles tudo na mesa alegres, tomando café. E eu olhei para eles e chorei. Disse, que pena que eu poderia dar um aumento para vocês, gostaria de fazer isso e não posso. A nossa situação financeira não permite. Vocês perdoem, vocês desculpem. Chorei ali naquela hora, porque eu sei quanto custa uma pessoa querer as coisas e não ter poder aquisitivo para ter. Entendeu? Mas fui lá nos meus objetos, dei para cada um objeto. Eles ficaram consolados com isso, esperando que Deus abençoe. Eu quero que esse mês que vem entre a quantia de dízimo para eu poder satisfazer todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Mas eu pedi, não desanime, não desista, vão avante, vão à frente, vamos fazer a obra do Senhor, vamos concluir os trabalhos que estão para ser concluídos e vamos continuar a batalha. Jesus está voltando e tudo isso vai ficar, nós vamos alcançar a coroa de glória. Mas eu vou pedir mais uma coisa para os irmãos. Talvez eu não tenha razão, você pensa assim, ele não tem razão de fazer isso porque todo mundo gosta dele, ninguém censura ele, não, te esqueça, pastor Cisino, porque tem os ingratos, tem os que nunca estão satisfeitos com nada, existe sim. Para isso nós convocamos irmãos para estar aqui num culto desse, para nos ouvir e nos dar atenção, porque nós temos uma conta a ajustar com Deus. Não oprima o seu irmão, não oprima o pobre, não oprima a viúva, não oprima o órfão, não oprima teu irmão. E a Bíblia diz assim, quando emprestares ao teu irmão, te esqueça de cobrar usura, cobrar juro alto, entendeu? Esqueça, mas nós não fizemos isso, não, eu só empresto dinheiro se for me dar tanto. Essa é a nossa formação, mas a Bíblia diz diferente, te esqueça. Não vou bater na sua porta, ô seu velhaco, tu te esqueceu que está devendo para mim? É isso que a Bíblia manda nós fazer, mas nós fizemos diferente. Quem emprestou quer receber de volta, e o dever de cada cliente pedir emprestar tem que pagar. Mas às vezes nem sempre ocorre isso. Às vezes o aperto chega, às vezes a situação vem se complicar, e nós então temos que ter a paciência de esperar. E aguardar. Pastor, pode aguardar que eu vou acertar um dia com tu. Acertar o quê? Não, um dia, irmão, uma senhora me pediu um dinheiro. E eu não pude dizer que não. Para que o dinheiro que ela pediu? Para terminar sua casinha. Olhei para aquela mulher, e disse, ela com lágrimas me pedindo.
Eu fui lá, peguei, faça a sua casa. E assim, depois, pastor, eu vou lhe pagar daqui a pouco. E passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passava de largo. Assistia os cultos, pregação, cantava. Esqueceu que estava devendo. Eu também nunca cheguei para essa pessoa e disse, e aí, o que é meu, você não vai dar não? Nunca! E aí eu mandei um recadinho, está perdoado, não se preocupe, more na sua casinha. Quando se não quando aparece aqui na igreja, pastor, eu quero conversar com você. Ela e o esposo. Pastor, Deus falou com nós lá no campo onde eu estou agora, que eu estou devendo para você. Eu disse, não, eu já perdoei. Não, pastor, você perdoou, mas você nos tirou do sufoco. Hoje eu tenho a minha casa. Muito obrigado, aqui está. Quanto é, eu juro, pastor, olha, eu não quero nem receber essa porção que eu te emprestei. Se você está apertado, fica com esse dinheiro. Eu já tenho me esquecido disso. Mas é claro que não faça como eu estou fazendo, que eu fiz. Procura sempre ter a esperança de receber o que você deu, que você emprestou. Você deu não, Deus está dando. Mas o que emprestar. E você que recebeu, pediu emprestado, sabe que toda vez que você passar pelo irmão, que vai apertar ele, a mão dele, a paz do Senhor, detrás de si tem uns dizeres assim, estás devendo. Estás devendo. Aí a acusação, aquela consciência, nos amargura. É melhor dizer assim, pastor, ou irmão, espera mais um pouquinho. Pode deixar que eu vou saldar meus débitos contigo. Você faz isso com Deus? Ou você esqueceu que você é um devedor para Deus? Você pede licença para Deus, mas nunca te aproximar dele para dizer, hoje eu vim pagar com juro o que eu estou devendo para ti, Senhor. E serve com essas palavras que eu estou dizendo aqui. Assisti à morte de um homem. Não tem ninguém da sua família aqui dentro. O rádio está publicando. Assisti à morte dele. Fui na sua casa, sua mansão, sentado no sofá. Ele olhou para mim e disse, ô pastor, os meus amigos doutores e os empresários aqui não me visitaram. Você veio me visitar? Eu vim te visitar porque eu fiz teu casamento e as meu filho na fé. E assim, pastor, vendo a minha fazenda que eu quero pagar todo o dízimo que eu estou atrasado. Quanto é que tu quer para a tua fazenda? Eu quero 18 milhões. Estás botando fora. Venda por 26 milhões. Eu dando conselho para ele. Mas a consciência dele ficou acusada. E quando eu cheguei na sua casa, disse, eu devo para Deus. Estou devendo muito para Deus. E morreu dizendo, estou devendo muito para ti, ó Deus. Mas eu vou deixar tudo para outros desfrutarem. E eu vou partir de mãos vazias. No sepultamento dele, a minha esposa estava junto. Foi o sepultamento de um rico empresário. Morrer sem ninguém perto dele. Se não fosse nós os crentes que fôssemos lá no seu sepultamento para assistir, jogar dentro da cova, ninguém tinha assistido. A sua esposa chegou para mim e disse, meu pastor, muito obrigado. Você que foi amigo do meu esposo. Muito obrigado para os crentes que foi amigo do meu esposo. Os amigos dele não vieram. É assim que pode acontecer com os infiéis. Nunca faças isso. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti nos desalentos, nas provações. Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações. Deus velará por ti. Levante-se, irmãos. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti.
para não sermos ingratos e não passarmos desapercebidos, esquecido do que você tem feito, vamos ler o relatório dos dizimistas e contribuintes da obra missionária aqui na igreja. Fica um momentozinho em pé para descansar um pouco. Mas aqui tem relatório, falta relatório atrasado, né? Isso, pode ler. Nós não queremos deixar por esquecido aquilo que você traz para a casa do Senhor.